Orações subordinadas adjetivas, então, um grande resumo para a gente ficar por dentro dessa matéria aí. Do tipo de orações subordinadas, ela é até relativamente mais simples, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é, para que a gente tenha uma oração subordinada adjetiva, é necessário que a gente tenha pronome relativo. Quando eu tiver um pronome relativo numa frase, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. A função do pronome relativo na frase é substituir um termo da oração principal. Para que isso? Para que a frase ela fique mais elegante e você evite ficar tendo ambiguidades, ficar repetindo várias vezes a mesma coisa, o que, aliás, um bom texto escrito é aquele que exatamente você não precisa ficar repetindo os termos várias vezes, entendeu? Como assim, tio Sandro? Por exemplo, se eu tiver a frase assim: comprei uma casa a qual muito me agradou. A qual pronome relativo. A qual está substituindo casa. Porque senão ficaria assim: comprei uma casa, a casa muito me agradou. Para evitar ficar fazendo isso várias vezes, eu troco a palavra mais relevante da oração principal pelo pronome relativo. Comprei um remédio que eu precisava. Que substitui remédio. Então ficaria assim: comprei o remédio que eu precisava. Para evitar ficar repetindo, sendo redundante, eu troco por um pronome relativo. Maneiro, né? As orações, as adjetivas, elas vão ser divididas em explicativas e restritivas. E a gente tem, primeiro, a questão conceitual e depois a questão do macete. A questão conceitual diz o seguinte: as explicativas são aquelas em que o personagem principal ele tem vários elementos e ele escolhe um desses elementos e explica por que ele o escolheu. Essa é a questão conceitual. Já a restritiva é aquela em que o personagem também tem vários elementos, entretanto ele escolhe apenas um para que ele relaxe a ação da frase. Não entendeu? Não entendi nada. Exemplo: mandei um telegrama para o meu irmão que mora em Roma. Então, o personagem dessa frase ele tem vários irmãos e mandou um telegrama para aquele irmão que mora em Roma. Então, ele restringiu a ação de mandar o telegrama a apenas aquele irmão que mora em Roma. Já, olha só, nessa frase agora: mandei um telegrama para o meu irmão, vírgula, que mora em Roma. Agora ele está explicando para quem que ele mandou o telegrama. Então, enquanto na primeira o personagem ele tem vários irmãos e mandou o telegrama apenas para aquele irmão que mora em Roma, ele restringiu a ação a apenas um personagem, aquele irmão que mora em Roma. Enquanto na explicativa ele não restringiu a ninguém, ele apenas explicou que está mandando o telegrama para aquele irmão que mora em Roma. Mais do que isso, quando isso acontece, nós temos o seguinte: podemos presumir que toda a oração restritiva, comprei um telegrama é ótimo, mandei um telegrama para o meu irmão que mora em Roma, restritiva, o personagem tem vários irmãos e ele mandou o telegrama para o irmão que mora em Roma. Já na explicativa, supõe-se que ele tem apenas um. Eu mandei um telegrama para o meu irmão. Eu tenho um irmão só. E esse irmão mora em Roma. Ah, tio Sandro, conceito não é legal não. Beleza, o conceito não é legal não, né? Então vamos para o macete. As orações restritivas são aquelas que não têm vírgula, enquanto as orações explicativas são aquelas que têm vírgula. Isso vai valer sempre. As orações explicativas ou restritivas, elas vão ser divididas em desenvolvidas e reduzidas. Não é nada de outro mundo não, tá? Basicamente é o seguinte: as orações desenvolvidas vão ser aquelas que possuem pronome relativo. Já as orações reduzidas vão ser aquelas em que o escritor ele vai trocar o pronome relativo por um verbo que esteja no infinitivo, particípio ou gerúndio.
E aí ele vai passar a atribuir, então, essa oração subordinada adjetiva reduzida deste verbo, que está ou no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio. Como assim, tio Sandro? Exemplo. Vi uma menina dançando na praça. Repare que nessa frase eu tenho dois verbos, vi e dançando. E eu não tenho nenhuma conjunção ou pronome relativo. Como que eu vou ter certeza que se trata de uma oração subordinada adjetiva reduzida? Eu vou pegar essa frase e vou tentar transformá-la em desenvolvida. Como que eu vou fazer isso? Eu pego o meu verbo que esteja no infinitivo, particípio, gerúndio, nesse caso, dançando, que é um verbo que está no gerúndio, troco ele para ser um verbo no indicativo e insiro um pronome relativo. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Vi uma garota dançando na praça. Vi uma garota que dançava na praça. Viu? Eu consegui então pegar o meu verbo que estava no gerúndio, trocá-lo para um verbo no indicativo e inserir um pronome relativo. Entendi mais ou menos. Ó, terminada a tarefa, fui embora. Temos aí dois verbos também. Terminada, que é um verbo que está no particípio, e fui, que é um verbo que está no indicativo. Então, eu pego terminada e troco por um verbo no indicativo e insiro o pronome relativo. Aí ficaria assim. Assim que terminei a tarefa, fui embora. Ah, estou convencido mais ou menos. Outro exemplo. Tio Sandro foi o primeiro a perder o jogo. Nós temos aí foi e perder, que é um verbo no infinitivo. Se eu quiser transformar essa frase para desenvolver, ele ficaria assim. Tio Sandro foi o primeiro que perdeu o jogo. Pronto, troquei o meu verbo no infinitivo por um verbo no indicativo. Toda vez que eu conseguir fazer isso, é a minha certeza que eu tenho uma oração subordinada adjetiva reduzida. Só o nome é grande, tá, gente? O dever ele é muito simples. Basicamente, são aquelas frases que não têm pronome e que tem um verbo que esteja no infinitivo, particípio ou gerúndio. Que você vai tentar trocar esse verbo no infinitivo, particípio ou gerúndio por um verbo no indicativo, inserindo o pronome relativo. Legal?